Você já teve a sensação de que a vida está te preparando para algo muito maior, mas o caos ao redor tenta te convencer do contrário? E se eu te dissesse que todas as batalhas que você enfrentou não foram por acaso e que agora chegou o momento em que o universo vai te exaltar diante de todos? Hoje, você vai descobrir segredos que vão mexer com a sua alma e revelar por que nada do que você passou foi em vão. Antes de seguirmos nessa jornada transformadora, quero que você faça 3 coisas agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você garante que não vai perder nenhuma mensagem que pode mudar sua vida. E eu quero mais. Comente agora mesmo: eu estou pronto para a vitória, aqui embaixo. Esse comentário não é apenas um gesto, é uma declaração poderosa para o universo de que você aceita a transformação que já está a caminho. Desde o início dos tempos, há um pacto não escrito entre luz e trevas. Quem decide brincar com o perigo deve estar preparado para pagar o preço. Quando alguém escolhe dançar com o diabo, os passos parecem sedutores no começo. O poder, o controle, a ilusão de invencibilidade. Mas à medida que a música toca, o chão começa a ceder, e o que era prazeroso torna-se uma armadilha. Aqueles que escolheram te ferir acreditavam que estavam no comando, que poderiam brincar com forças além da compreensão humana, sem jamais enfrentar as consequências. O problema com essa ilusão é que o universo, embora silencioso, nunca esquece. O relógio do destino gira no fundo, registrando cada ato, cada escolha, cada traição. O preço não se paga no momento do pecado, mas no instante da cobrança. E essa hora chega para todos. Enquanto eles te desafiavam, pensando que a vitória era certa, mal percebiam que estavam plantando a própria ruína. Eles não sabiam que, ao atacar você, estavam assinando um contrato cujo pagamento seria cobrado com juros. E aqui está você, não apenas sobrevivendo, mas assistindo do lado de fora enquanto a fatura chega. O preço que eles não calcularam começa a cair sobre eles como uma tempestade. O interessante é que você nunca precisou revidar, porque o universo já tinha preparado o desfecho. Quando alguém dança com o diabo, o último passo nunca é deles, é da queda inevitável. A palavra karma é muitas vezes usada como um clichê, mas ela carrega uma verdade poderosa. Tudo o que lançamos ao mundo volta para nós. Seus inimigos viveram como se fossem intocáveis, espalhando caos, mentindo, manipulando, acreditando que nunca pagariam pelos danos causados. Mas a vida é uma roda, e agora ela girou para mostrar o outro lado. Quando o karma bate à porta, ele não pergunta se você está pronto. Ele simplesmente entra. A ironia amarga para quem tentou te derrubar é que no momento em que você parecia mais vulnerável, era exatamente quando você estava sendo preparado para um renascimento. Enquanto eles tramavam pelas costas, o universo afiava as lâminas da justiça. E quando o karma chega, ele não vem com pequenos sinais. Ele vem com terremotos emocionais, perdas inesperadas, revelações públicas, desmoronamentos que abalam o ego e destroem as máscaras cuidadosamente construídas. Agora, eles estão vivendo o que nunca imaginaram, o espelho invertido de suas próprias ações. O que um dia foi diversão às suas custas, transformou-se em noites insones e desespero. E você? Você se tornou a prova viva de que a paciência não é passividade e que o tempo sempre sabe como cobrar o que é devido. Quem planta vento colhe tempestade, e essa tempestade está apenas começando. Muitas bênçãos estão prestes a invadir a sua vida. Se você chegou até aqui neste vídeo, saiba, isso não é acaso. É o universo te chamando para despertar. Grandes mudanças estão vindo para você. E uma delas pode ser algo que você sonhou por anos, a casa nova que vai transformar completamente sua história. Sim, prepare-se, porque ainda este ano, portas que pareciam trancadas vão se abrir diante dos seus olhos. E agora?
Eu quero te dar uma oportunidade única de manifestar sua gratidão e selar esse momento. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sente que essas palavras são para você, envie um "valeu demais" com um valor de até $100. Isso não é apenas uma contribuição, é um gesto simbólico, uma declaração ao universo de que você reconhece e aceita as bênçãos que estão chegando. Clique agora no botão "Valeu demais" e escreva nos comentários: "Eu recebo minha vitória". Esse é o primeiro passo para afirmar ao universo que você está pronto, aberto e preparado para tudo o que está vindo. E eu te garanto, o melhor da sua vida ainda está por começar. O universo nunca age sem avisar. Os sinais estavam lá: sonhos perturbadores, encontros inesperados, perdas pequenas que serviam como alertas. Mas a arrogância é surda. Seus inimigos foram alertados inúmeras vezes, pelos amigos que se afastavam, pelas oportunidades que murchavam, pelas intuições que ignoravam. A vida tentou sussurrar no ouvido deles que estavam ultrapassando limites perigosos. Eles, no entanto, riram, pisaram mais fundo, aceleraram rumo ao abismo. Cada pequena escolha foi um tijolo a mais no muro que agora os separa da salvação. Eles acreditaram que manipular, mentir e explorar eram habilidades, não defeitos. Não perceberam que estavam num jogo muito maior, um jogo que não controlavam. E você, no meio de tudo isso, foi colocado à prova, não para ser destruído, mas para ser fortalecido. Enquanto eles empilhavam pecados, você ganhava resiliência. Enquanto eles se afundavam em vaidade, você se erguia em silêncio. Agora, o início do fim chegou. O que parecia eterno para eles começa a ruir. As relações falsas desmoronam, as alianças caem por terra e as máscaras começam a escorregar. É nesse momento que o poder deles revela sua verdadeira fragilidade. E é também quando você descobre o tamanho da sua vitória. Eles ignoraram os avisos. Agora vão ouvir o estrondo. Quando a tempestade estourou, todos pensaram que você seria a vítima. Relâmpagos rasgavam o céu, ventos uivavam, e tudo indicava que você seria arrastado pela correnteza. O que ninguém percebeu é que essa tempestade nunca foi enviada para te destruir, mas para revelar quem eram os verdadeiros frágeis. Você atravessou os vendavais porque sua raiz era profunda, porque seu coração havia sido temperado na dor e na superação. Eles, por outro lado, estavam despreparados. Enquanto jogavam pedras no seu caminho, ignoravam o fato de que o chão sob os próprios pés estava se rachando. A tempestade veio para varrer as mentiras, para arrancar as fachadas e para mostrar quem realmente tinha estrutura para resistir. Você sobreviveu não porque teve sorte, mas porque foi forjado no fogo das adversidades. Hoje, enquanto você observa os destroços do lado de fora, entende que a tempestade foi um teste coletivo e você não era o alvo. Quem foi atingido foram aqueles que construíram castelos de cartas enquanto riam do seu esforço. Você sobreviveu não apenas à tempestade, mas ao plano que eles nunca entenderam. E agora, no silêncio após a tormenta, você permanece de pé, enquanto eles procuram abrigo onde não há mais teto. Eles confundiram sua bondade com ingenuidade, sua paciência com passividade e sua capacidade de perdoar com fraqueza. Pensaram que poderiam manipular você à vontade, que sua recusa em entrar na guerra deles era sinal de covardia. O que nunca entenderam é que a graça é uma das formas mais potentes de poder. Ela não se impõe gritando, ela domina em silêncio. Ela não precisa vencer no confronto direto. Ela vence pela elevação. Enquanto eles tramavam, você crescia. Enquanto riam das suas costas, você lapidava sua essência. Eles esperavam sua reação, mas você escolheu a reconstrução interna. E foi essa escolha que mudou tudo.
porque a verdadeira força não está em esmagar o inimigo, mas em ser inquebrantável diante dele. A graça permite que você caminhe entre os escombros sem carregar o peso da vingança nas costas. Hoje, enquanto observam você de longe, não conseguem compreender como alguém que não contra-atacou saiu tão fortalecido. Eles veem sua luz, mas não entendem a origem dela. Eles ouvem seu silêncio, mas não percebem que ele grita mais alto que qualquer palavra. Sua graça foi sua arma secreta. E agora, enquanto eles tentam entender onde erraram, você simplesmente segue em frente. Mais forte, mais leve, mais imbatível. Eles pensavam que você era apenas uma peça perdida no tabuleiro. Alguém facilmente manipulável, previsível, moldável conforme os caprichos deles. O que nunca perceberam é que você não apenas conhecia o jogo, você já estava jogando em um nível acima. Enquanto eles tramavam armadilhas e se iludiam com vitórias temporárias, você arquitetava silenciosamente um caminho que os ultrapassava. A vida não acontece apenas no visível. Existe um plano invisível, uma força maior que guia os passos de quem permanece fiel a si mesmo. Cada queda que você enfrentou, cada decepção, cada perda, foi uma peça que se encaixava no quebra-cabeça do seu crescimento. Eles achavam que estavam te atrasando, mas na realidade estavam acelerando sua evolução. E enquanto riam das suas supostas derrotas, você acumulava sabedoria, inteligência emocional, discernimento. O invisível trabalhou ao seu favor, e o que parecia ser um retrocesso foi, na verdade, um desvio estratégico para o topo. Agora, o cenário mudou. Eles olham ao redor e não entendem como perderam o controle. O plano deles era baseado na ilusão do imediato. O seu, ancorado na paciência e na visão de longo prazo. O que eles veem hoje é o resultado de uma jornada que eles nunca enxergaram. Eles estavam jogando xadrez com as peças erradas, enquanto você já dominava o tabuleiro inteiro. E no momento em que perceberam isso, já era tarde demais. O universo não esquece, não perde prazos e não precisa de testemunhas. A justiça chega no momento certo, e quando chega, não pede licença. O retorno para aqueles que agiram com malícia não é apenas um tropeço leve. É um colapso que vem de todos os lados, como um castelo de cartas que cede a menor rajada. Seus inimigos, que antes se sentiam donos do mundo, agora sentem o peso do retorno implacável. Uma justiça que não negocia e não se detém diante de lágrimas tardias. Enquanto tramavam sua queda, eles não consideraram a possibilidade de estarem apenas cavando o próprio buraco. Cada palavra venenosa, cada mentira lançada no ar, cada armadilha colocada no caminho, foram registradas no livro invisível das consequências. E agora, esse livro se abre diante deles. A dor que tentaram causar volta multiplicada, atingindo exatamente onde mais dói: reputação, relações, autoestima. Eles pensaram que estavam blindados, mas se esqueceram que o verdadeiro juiz não está no palco humano, e sim nas forças que regem o equilíbrio da vida. Você, do lado de cá, não precisou levantar a mão. Sua vitória não veio do confronto direto, mas da certeza de que o tempo sempre revela quem é quem. Agora, enquanto eles tentam desesperadamente controlar os estragos, você caminha firme, sabendo que o universo sabe exatamente como equilibrar as contas. A justiça chegou, e ela não pretende sair de cena tão cedo. Eles acreditavam ser jardineiros habilidosos, semeando dúvidas, medos e discórdias na sua vida como quem planta flores em um jardim sombrio. O que não calcularam foi que essas sementes não foram absorvidas por você. Elas enraizaram no solo deles mesmos. As palavras tóxicas que lançaram voltaram como ecos, os esquemas montados viraram armadilhas para os próprios pés, e o veneno que destilaram agora corre em suas próprias veias emocionais. Você, mesmo sentindo o impacto inicial,
nunca se deixou envenenar. Houve noites de dúvida, dias de angústia, momentos em que a tempestade parecia forte demais. Mas você não permitiu que o veneno se transformasse em essência. Pelo contrário, usou cada tentativa de sabotagem como adubo para crescer. Enquanto eles desejavam sua queda, você fincava raízes mais profundas, tornava-se mais forte, mais resiliente. E quando menos esperavam, você floresceu diante deles, provando que os venenos deles só tinham um destino: voltar para a origem. Hoje, enquanto eles colhem os frutos amargos do que plantaram, você caminha em meio a um campo florido de vitórias inesperadas. Eles veem você prosperar e não conseguem entender onde erraram. Não foi sorte, não foi acaso. Foi o simples princípio da vida. Tudo o que plantamos volta. E para eles, essa colheita mal começou. O mundo tem uma forma cruel e magnífica de refletir quem somos. Eles tentaram fazer de você o alvo, o bode expiatório, o vilão da história que criaram. Mas esqueceram que o universo é um espelho. Tudo o que projetamos volta ampliado. Eles espalharam caos e agora vivem cercados por ele. As máscaras caíram não porque alguém as arrancou, mas porque o próprio reflexo ficou impossível de ignorar. As mentiras que contaram começaram a se contradizer. As alianças que construíram sobre falsidade desmoronaram com o tempo, e no meio do colapso, o espelho se ergueu diante deles, mostrando não a imagem idealizada que vendiam ao mundo, mas o retrato cru e nu de quem realmente são. E para muitos, esse é o castigo mais doloroso. Não o julgamento externo, mas o confronto interno com o próprio reflexo. Enquanto eles lidam com o pânico de encarar quem se tornaram, você segue em frente, livre desse peso. Você aprendeu que não precisa provar nada para ninguém. O próprio universo faz questão de revelar verdades no momento certo. O espelho não mente, e agora, diante dele, eles veem com clareza que o caos que espalharam voltou para consumi-los por dentro. Você nunca esteve sozinho. Cada passo dado foi sustentado por vozes ancestrais, forças invisíveis que te rodeavam mesmo quando tudo parecia perdido. O sangue que corre em suas veias carrega histórias de sobrevivência, superação e resiliência que ultrapassam séculos. Enquanto seus inimigos agiam apenas no plano material, você era impulsionado por algo muito maior, algo que eles não podiam tocar, compreender ou destruir. Eles tentaram te desestabilizar, subestimar sua capacidade, minar sua confiança. Mas falharam em entender que sua força não era apenas sua. Ela era construída sobre os ombros de quem veio antes, de quem lutou, caiu, se reergueu e deixou como herança um espírito inquebrantável. Essa ancestralidade foi sua muralha, seu escudo invisível. Enquanto eles atacavam o que viam, você era protegido pelo que estava além da visão deles. Agora, enquanto os ventos da justiça sopram, eles descobrem que estavam lutando uma batalha perdida desde o início. Você não era apenas um indivíduo em luta, era um elo em uma corrente poderosa. Eles não estavam apenas enfrentando você. Estavam enfrentando séculos de força acumulada, e isso é algo que nenhuma estratégia humana pode derrotar. Houve um tempo em que a porta estava aberta, em que as oportunidades para arrependimento eram oferecidas de coração aberto. E mesmo diante das falhas alheias, você estendeu a mão. Você acreditou na mudança, ofereceu perdão, tentou reconstruir pontes. Mas misericórdia não é infinita. Ela tem prazo, e quando expira, o universo assume o comando. O momento chegou. O julgamento que tantos acreditaram ser um mito, agora se materializa como realidade inescapável. Aqueles que zombaram da sua paciência, que confundiram compaixão com fraqueza, não previram que o relógio estava correndo. Ignoraram sinais, desdenharam alertas, menosprezaram a profundidade das consequências. E agora, enquanto a maré vira com força,
Percebem que não há mais negociações, que o tempo do perdão deu lugar à balança da justiça. O que antes era um campo de chances virou um tribunal de acertos de contas. E você? Você não precisou empurrar ninguém para o abismo. O próprio peso das ações deles se encarregou disso. Você segue adiante, sem rancor, mas com a serenidade de quem sabe que tudo o que está acontecendo era inevitável. Não é vingança, é correção universal. E para quem viveu ignorando fronteiras, a chegada do julgamento não é apenas um susto, é um terremoto. Desde o início, eles acreditaram ser os mestres do tabuleiro. Jogaram com as emoções dos outros, controlaram narrativas, manipularam peças como se fossem donos do jogo. O problema é que ignoraram um detalhe vital. O verdadeiro jogo sempre esteve fora do alcance deles. O destino não se curva diante de vaidades humanas, e a vida, com seu senso de ironia, sempre encontra um jeito de expor os falsos reis. Enquanto eles tramavam, você observava. Enquanto mexiam as peças no tabuleiro, você construía um jogo próprio, guiado não por manipulação, mas por propósito. A soberba deles os impediu de ver que nunca foram os autores da história. Eram apenas figurantes em um roteiro muito maior. Cada vitória que comemoravam era uma falsa conquista. Cada queda sua que celebravam era, na verdade, um degrau que você subia em silêncio. Agora, o véu caiu. O palco que eles acreditavam dominar se desfaz sob os pés. E o público que aplaudia suas jogadas começa a enxergar a verdade. Você não apenas sobreviveu às investidas deles, você superou, transformou, evoluiu. E no momento em que entenderam que nunca estiveram no controle, perceberam que o jogo já havia terminado e que a última jogada nunca foi deles. Eles apostaram tudo na pressão, testaram seus limites, empurraram você até os cantos mais escuros, acreditando que o peso seria insuportável, que você cederia, que a fratura seria inevitável. O que não entenderam é que pressão não apenas destrói, ela transforma. O que sai do outro lado não é a mesma versão que entrou. O calor do desafio forjou você em algo que eles não conseguiram prever. Um ser inquebrável. Cada ataque, cada palavra cortante, cada gesto calculado foi combustível para a sua metamorfose. Enquanto tentavam esmagar sua essência, você estava sendo lapidado, se transformando em uma versão mais forte, mais centrada e mais resiliente de si mesmo. Eles viam rachaduras, você via portas de expansão, eles viam fragilidade, você descobria resistência interna. O que eles não sabiam é que o sofrimento, ao invés de ser um fim, era um início. Agora você emerge do outro lado como um testemunho vivo de que ninguém quebra quem já aprendeu a se reconstruir. A pressão que deveria ter sido o ponto final virou o prólogo de uma história ainda mais poderosa. E eles, atônitos, percebem que não só fracassaram em te deter, como acabaram sendo os próprios artesãos da sua grandeza. O perdão sempre foi um ato que confundiu quem te cercava. Para muitos, parecia uma rendição, um sinal de fraqueza, um convite para novos abusos. Mas o que poucos compreenderam é que o perdão foi sua arma secreta. Ele não apagou as memórias, nem anulou os danos, mas retirou das mãos deles o poder de continuar te ferindo. O perdão não foi para eles, foi para você. Ao liberar o perdão, você soltou as correntes que tentavam te prender ao passado. Enquanto eles esperavam que você carregasse rancor, você escolheu a leveza. Enquanto acreditavam que você vivia aprisionado pelo ressentimento, você caminhava livre. E ao fazer isso, você desarmou a maior arma deles, a capacidade de controlar sua narrativa emocional. O perdão foi o corte final da corda que os ligava a você. Hoje, eles se contorcem diante de algo que nunca imaginaram. A verdadeira liberdade que você conquistou ao soltá-los de sua mente e de seu coração. E percebem tarde demais que o jogo de poder terminou no instante em que você decidiu que eles não teriam mais nenhum.
O perdão virou o golpe final, e sua paz se tornou a vitória que ninguém mais pode roubar. O que parecia o fim foi, na realidade, o nascimento de algo monumental. Você não apenas sobreviveu ao ataque, você transcendeu. Cada cicatriz no seu corpo emocional virou um mapa de vitória. Cada lágrima derramada irrigou o solo fértil de uma nova era. O que antes era uma vida cercada de inimigos se transformou em uma jornada repleta de significado e propósito. Você é a prova viva de que não há força mais poderosa do que a de quem se recusa a ser destruído. Eles assistem de longe, perplexos, tentando entender como alguém que foi alvo de tantas investidas consegue brilhar com tanta intensidade. O segredo não está apenas em sobreviver, mas em usar cada golpe como impulso. Sua história não é uma narrativa de vítima, é uma epopeia de resistência, de transformação e de ascensão. Você não voltou ao ponto de partida. Você foi catapultado para algo muito maior. Agora, o mundo assiste. E para muitos, você se tornou um lembrete vivo de que nenhuma tentativa de destruição pode vencer um espírito alinhado com seu propósito. Você é a nova era. Você é o testemunho que eles não esperavam ter que enfrentar. E a lição final está clara. Quem tenta apagar uma estrela só acaba revelando ainda mais seu brilho.